Procurador-Geral da República, Fernando Gomes. José Mário Vaz, ex-presidente da República, está em direção à porta principal para a entrada na plenária da ANP. Assinatura do livro de condolências. Chegada do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabião. Assinatura do livro de aula. Assinatura do livro de condolências por Nuno Gomes Nabião, primeiro-ministro e presidente da PTGP.
chegada do presidente do Parlamento, Cipriano Cassamá, engenheiro. Muito bem, como eu Cidade de Comunicação. Cidade de Comunicação. Olha, não seja confirmado. Só de entrar. Peraí. Vice-presidente da Assembleia. Só o presidente da Assembleia. Betinho! Rápido! chegada do presidente da República.
Sua Excelência, Presidente da República da Guiné-Bissau, General Umar Sissoko Embalo, batalhão de horas está pronto, batendo com a aprendizado, para o comandante do bloco, capitão de infantaria comando, Marfanda. Foi recebido pelo presidente do parlamento. Agora segue-se para a assinatura do livro de condolências. Comunicação, boa noite. Ali, vou 46, vou 45 convidados. Então, um quadro agora. Isso aí é tudo confirmado. Alicada, mano.
General. 이거 Deve se faccio 3 ore organizzate da vedere. salão de praia, saída para ir para a sala onde irá decorrer a cerimônia. Onorevole Procurador Supremo. No. Algunos no tienen que tomar un biquíni, un carril, un la puesta ahí. Van a estar raros en los papeles. A ver si lo van a querer contar. A ver. Responde rápido. Cuidado, responde rápido. Então, eu vim buscar ele. Eu vim buscar ele. Abu! Fred, mi leva procurador de vice. Abu! Abu! Salão VIP, como dissemos, e a saída do procurador, Presidente Supremo do Tribunal de Contas, Presidente do Tribunal de Contas, Procurador-Geral da República.
Liga máquina, não vai ter. Que é o franchise. Não tem que ficar muito bonito. Saída dos antigos presidentes da República. Sí, entras ahí. Segunda tra foto por dentro, se una só está dentro por dentro. Sí, entras. Como que pode mais? Mete as caras para outro lado. Mete as caras para outro lado. Mete as caras para outro lado. Tem que fazer uma placa. Presidente Supremo a caminho, vou avisar militar para o toque da O vice-presidente supremo. Não. Minha assim, você vê que são bem? Não, tem uma muito grande. Está bem.
Sua Excelência Presidente da República, na Presidente da Sala. Sua Excelência, Senhor General Umaru Sissoko Embalo, Chefe de Estado, Comandante Supremo das Forças Armadas da República de Guiné-Bissau, respeitosamente pedimos a sua alta autorização para anunciar início deste ato solene num momento de extremo pesar, marcado pelo desaparecimento físico do nosso ex-presidente da República de Transição, deputado, dirigente político, técnico, pai, amigo, irmão, Alhaji Manuel Serifo Nhamalho, que Deus tenha a sua alma. Portanto, antes de iniciar de facto a sessão evocativa do momento de pesar que ora assistimos, pedimos à cabina de som para entoar um breve trecho das lembranças e das experiências que nos marcou da convivência com o malogrado. Cabina de som. Sim, esclarecimento, contaminar os outros órgãos soberanos, nomeadamente a Presidência, Governo e Poder Judicial. Devemos educar sobre a democracia e o exercício do poder para uma paz durável, isso é preciso um debate de fundo sobre o conceito mesmo da democracia, da paz e do Estado de Direito. Estamos a evocar a noção mesmo do Estado, que é o fundamento de qualquer sistema político democrático.
Sem equívocos, promover um tal projeto hoje na Guiné-Bissau tornou-se um imperativo para a salvaguarda da paz e dos interesses supremos da nação. Cada cidadão e cada um de nós deve interrogar-se: o que é que eu fiz para ajudar o país a estabilizar-se? Muito obrigado. Pedimos à senhora Gabriela Fernandes, segunda secretária da Mesa do Parlamento da República de Guiné-Bissau, para proceder à leitura de biografia do Alhaji Manuel Serifo Nhamayo, ex-chefe de Estado de Transição da República de Guiné-Bissau. Muito bons dias. Com a permissão da Sua Excelência, Sr. Presidente da República, permita-me começar por saudar os presentes. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelência, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Nacional Popular, Excelência, Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro, Excelência, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Excelência, Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, Excelência, Excelentíssimos Senhores Antigos Primeiros Ministros, Antigos Presidentes da República, Excelência, Excelentíssimo Senhor Antigos Presidentes da ANP, Excelência, Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Excelência, Excelentíssimos Senhores Membros do Governo, Excelência, Excelentíssimo Senhor Chefe de Estado-Maior e de Ramos, Excelência, Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Superior Militar, Excelência, Excelentíssimo Senhor Decano do Corpo Diplomático, Excelência, digníssimas autoridades religiosas, familiares do malogrado e amigo, todo o protocolo reservado. Minhas senhoras e meus senhores, tenho a subida honra, neste triste momento de despedida de um amigo, irmão e camarada de longa data, quis o destino hoje fosse incumbida por inerência protocolar e funcional para trazer à voz a história deste ilustre filho de Guiné-Bissau, que, num momento tão importante da construção da nossa democracia, que tanto lutou para erguer, deixou-nos com esta pesada tarefa, que, no sentido de responsabilidade e união, possamos construir para o nosso bem e para a geração vindoura. Excelências, o currículo vitae que passo a ler destaca a vida do Alhaji Serifo Nhamayo como um grande político a nível nacional, como presidente em exercício da ANP e presidente da República de Transição. A nível internacional, entre outras funções, com maior destaque na construção do Parlamento da Comunidade CEDEAO. Amante do desporto, fervoroso benfiquista, tecnocrata, um pai, marido, amigo dos seus amigos. Breve currículo vitae, não podemos esgotar todas as qualidades pessoais do nosso saudoso Nhamayo. Currículo vitae. Alhaji Serifo Nhamayo, filho de Musa Nhamayo e da Satucandé, nascido em Farim, região do Oio,
Aos 25 de maio de 1958, guineense, casado, reside no bairro de Penha, na terceira fase. Formação acadêmica. De 79 a 83, curso de Contabilidade Geral Analítica em Lisboa, Portugal. Curso de curta duração. Em 1980, Contabilidade Pública Modernas Técnicas Chefia, Ministério da Reforma Administrativa, Lisboa, Portugal. Em 82, Contabilidade Pública Modernas e Técnicas Chefia, DGOA, Lisboa. Em fevereiro e julho de 92, curso de Informática, CRAC, em Bissau. Em julho e setembro de 83, estágio em Administração de Finanças, GPU, em Lisboa. Em fevereiro e março de 86, seminário em Administração de Projetos financiado pelo BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, em Abidjan, Costa Marfim. Em 1989, curso de Informática financiado pela CESO, Lisboa, Portugal. Em 1991, seminário sobre a situação das redes viárias no mundo, financiado pelo Banco Mundial, Dakar, Senegal. Funções desempenhadas. De 74 a 79, foi auxiliar de contabilidade no Subcomissariado das Obras Públicas, Construções e Urbanismo. De outubro de 83 a 85, administrador do projeto Estradas financiado pelo Banco Mundial, Fundo Kuwait. De outubro de 85 a fevereiro de 87, chefe do Departamento de Controle e Gestão Financeira, projeto do Ministério Equipamento Social, Setor Obras Públicas. Funções acumuladas. De 86 a 90, professor e coordenador de cadeira Contabilidade Geral, curso intensivo CENFA. De 86 a 89, diretor administrativo e financeiro do projeto PSTP, financiado pela OIT. Desde anos 90, administrador da empresa Nocompo Limitada. Em 91, foi responsável financeira do Gabinete de Estudo e Projetos de Arquitetura e Engenharia, projeto EA. De 86 a 97, sócio fundador e presidente do Clube Massabá. De 83 a 94, presidente da Assembleia Geral da Federação de Futebol da Guiné. De novembro de 97 a novembro de 2005, presidente do Sport Bissau e Benfica. Funções parlamentares no país. De 28 de agosto de 1994 a 28 de janeiro de 2000, deputado da Nação da 5ª Legislatura, membro da Comissão Especializada para a área das infraestruturas. De 28 de janeiro de 2000 a 14 de setembro de 2003, deputado da Nação da 6ª Legislatura, presidente da Comissão Especializada para a área de infraestruturas. De 7 de maio de 2004 a 16 de novembro de 2008, deputado da 7ª Legislatura, presidente do Conselho de Administração. Desde novembro de 2008, deputado da Nação da 8ª Legislatura, no mesmo ano, primeiro vice-presidente da ANP. De março a setembro de 2009, presidente da ANP em exercício. De janeiro de 2012, presidente da Assembleia Nacional Popular em exercício. Funções parlamentares da CDAO. De janeiro de 2001 a janeiro de 2006, deputado da CDAO da primeira legislatura, onde desempenhou as funções do primeiro secretário da Comissão Permanente Especializada para a área de Emprego, Juventude e Desporto. De maio de 2004 a 2006, vice-presidente do Parlamento da CDAO e em maio de 2007, deputado da CDAO da segunda legislatura. 18 de setembro de 2007 a novembro de 2011, presidente da Comissão Especializada Permanente para a área de Comércio e Alfândegas, no livre circulação de pessoas e bens. Em 2001, primeiro vice-presidente do Parlamento da CDAO, mandato de 4 anos.
Funções de Estado. De abril de 2012 a julho de 2014, Presidente da República de Transição da Guiné-Bissau. Conhecimento de línguas. Domina língua portuguesa, francesa e inglesa. Excelências, despedimos-nos do Aládio Serif Nhamalho, neste lugar histórico e simbólico da ANP, de que ele foi um dos protagonistas e pioneiros da democracia, brilhante parlamentar e um presidente em exercício exemplar num curto espaço de tempo. Entregamos hoje às gerações futuras e aos estudiosos a memória de um grande guinense, de quem tivemos o privilégio e a honra de ser contemporâneo, amigo e camarada, ciente que a história registrará o Aládio Serif Nhamalho como um dos destacados filhos da nação. Excelência, Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia, com a vossa permissão, permita-me renovar à família e aos amigos os meus sentidos de grande pesar. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora secretária de mesa da ANP. Agora vamos assistir a breve mensagem, mas brevíssimo mesmo, atento ao escasso tempo que nós temos para a última parte cerimonial do meio de normalidade. Uma breve mensagem dos partidos com representação parlamentar. Vamos primeiramente convidar o representante da União para a Mudança. Altos dignatários representativos do Estado da Guiné-Bissau, Excelências, digníssimos deputados da Nação, merecidíssimo Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, senhores líderes dos partidos políticos com assento parlamentar, distintos chefes do Estado-Maior dos Ramos, representantes das confissões religiosas, família de Serif Nhamalho, irmãos. Cumpre-me, em nome da União para a Mudança, o honroso, mas simultaneamente doloroso dever de proferir algumas palavras em memória do Presidente Serif Nhamalho neste solene ato fúnebre de homenagem. Em primeiro lugar, uma palavra de consolo e de profundo respeito à família enlutada por esta perda prematura, inestimável e irreparável. Também uma palavra à nação guinense, que perde assim um bom filho, uma figura digna, que respondeu de forma firme e patriótica à exigência histórica de conduzir os destinos da Guiné-Bissau num período conturbado da vida do nosso país, com competência, rigor e coragem, contribuindo para uma transição exemplar que infelizmente não teve a continuidade que todos esperavam, no sentido da estabilização do país
e do retorno à normalidade constitucional. Ao PAIGC, uma palavra de solidariedade pela perda de um militante fiel, que nunca virou as costas à luta pela afirmação do seu partido no xadrez político guineense e a construção, na Guiné-Bissau, de um Estado de direito democrático. Um militante que sempre pugnou pela unidade do povo guineense, no respeito das diferenças que caracterizam o nosso rico mosaico étnico, religioso e cultural, a nossa maior e indestrutível riqueza. Dirijo-me agora a ti, mano meu, como nos tratávamos fraternalmente, para te dizer lá onde te encontras, que na nossa convivência aprendi a reconhecer em ti a capacidade de diálogo construtivo, a humildade, a hombridade, o sentido de justiça, o respeito pelo teu semelhante e uma enorme firmeza de caráter própria daqueles que entenderam que a grandeza do homem não se traduz na arrogância, na soberba, na ostentação e na ausência de princípios e valores. Tudo estou certo, resultante do teu bom senso, da tua forte convicção religiosa, da tua inabalável fé em Deus, Alá, e da tua crença no homem e na mulher guinense. Aprendi a viver a nossa amizade nas horas amargas e incertas do futuro do nosso país, a esperança de um amanhã melhor e de um porvir de progresso e bem-estar para todos os guinenses. Vivemos juntos momentos contagiantes de um outro elemento que nos unia, traduzidos na alegria de uma vitória do nosso glorioso Benfica, que servia de anestesia aos momentos de tormenta e sofrimento do nosso povo. Lembro-me de te ter contado que um dia alguém, ao percorrer as vielas do mercado de Bandim, ficou admirado ao encontrar um motor de uma avioneta Cessna à venda e acreditou que tudo se poderia comprar nesse mercado. Era só uma questão de se procurar. Concluímos então que, de facto, tudo se vende e se compra no mercado de Bandim, salvo a honra, a dignidade e o respeito da vida humana, valores que caracterizaram a tua vivência terrena. Regressaste com honra e dignidade ao solo pátrio que te viu nascer. Que a tua alma repouse em paz e que a terra que te vai cobrir te seja leve. Para Deus dá um canto na glória, para Deus abençoa a Guiné-Bissau. Muito obrigado, representante da União da Mudança. A seguir, convidamos o representante do Partido Nova Democracia. Boa tarde. Excelência, Senhor Presidente da República, Sua Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional Popular, Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, digníssimos deputados, caros, estamos aqui a testemunhar, em nome do Partido da Nova Democracia, para render uma justa homenagem ao malogrado Presidente Alhaji Sirifo Nhamaja, para aproveitar, lançar os nossos sentimentos de pesar, de dor, e reconhecer que o senhor Alhaji Sirifo Nhamaja foi um grande combatente da paz, um homem de reconciliação nacional, um homem
da verdade que sempre aproximou os guineenses. Nós aqui queremos aproveitar, em nome dos militantes, simpatizantes e dirigentes do PND, para endereçar os nossos sentimentos de dor, de pesar, à família enlutada, ao Partido Africano da Independência da Guiné e à própria família. Queremos aqui finalizar dizendo que, neste momento, vamos acompanhar a sua última morada. Queremos mais uma vez reafirmar a nossa total solidariedade para com a família, para com o Partido Africano da Independência da Guiné. Muito obrigado. A seguir, convidamos o representante do partido APU-PDGB para proferir uma breve comunicação. Então, Sua Excelência, Presidente da República, Sua Excelência, Presidente da ANP, Sua Excelência, Primeiro-Ministro, ilustres presentes, estamos aqui, em nome da APU, para expressar a nossa Ele está emocionado. obrigado. Compreendemos a emoção que o representante do APU sente neste momento muito pesar. Pedimos igualmente ao Sr. representante do Partido da Renovação Social para proferir breve mensagem em nome do partido. Representante do Partido da Renovação Social. Bom dia. A Sua Excelência, Presidente da República, a Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional Popular, a Sua Excelência, Primeiro-Ministro, a Sua Excelência, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, membros do Governo, deputados da Nação, Procurador-Geral da República, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Presidente do Tribunal de Contas, representantes dos partidos políticos, representantes da confissão religiosa, viúva e familiares, convidados e amigos. Cabe-me a honra e humildade
em nome do Partido da Renovação Social, o PRS, expressar no fundo do meu coração, nesta sessão especial de prestação de honra de Estado, a perda reparável prematura do camarada Manuel Sirifo Nhamalho, ex-presidente da República de transição. Com efeito, a sua dimensão política ultrapassa a filiação partidária de inscrição no mundo dos vivos, enquanto um dos promissores de democracia na pátria em que viu nascer. O camarada Sirifo Nhamalho, para o PRS, foi um dirigente político exemplar, que se destacou pela simplicidade, pela liderança, pela disciplina e lealdade ao PSC, do qual foi um dos grandes impulsionadores e ideólogos fiel ao povo e à pátria Guiné-Bissau. Arduamente em vida, camarada Sirifo Nhamalho fica registrado na nossa memória coletiva como homem reconciliador e promotor da paz, como homem político sereno e hábil, tendo feito quase toda a sua carreira política na Assembleia Nacional Popular, ANP, onde desempenhou várias funções e por 2 vezes do presidente desse órgão de soberania. Na Assembleia Nacional Popular, afirmou-se como político capaz de unir e liderar guineenses para os grandes desafios do futuro na consolidação do Estado democrático, moderno e laico, onde haverá justiça para todos. Porquanto parlamentar de CDO, o PRS faz recordar aos presentes nesta cerimônia de que o camarada Nhamalho exerceu as funções do presidente da Comissão Especializada para a área do comércio, alfândega e livre circulação das pessoas e bens, facto que nos orgulha bastante a sua valiosa contribuição. Com o seu desaparecimento, o camarada Sirifo Nhamalho, a Guiné-Bissau perdeu um respeitado e esclarecido intelectual político, convicto e nacionalista, democrático e pacifista. Rogamos a Deus que a sua alma descanse em paz e na glória eterna. Muito obrigado. A seguir, convidamos o representante do Partido Mata. Sua Excelência, Senhor Presidente da República, General Marçal Pembaló, Comandante Supremo das Forças Armadas e Presidente de todos os guineenses. Sua Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional Popular, Engenheiro Cipriano Kassamá. Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Engenheiro Nuno Gomes Nabian.
representante do Supremo Tribunal de Justiça, Sua Excelência Sr. Procurador-Geral da República, Sua Excelência Presidente do Tribunal de Contas, Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, caros colegas deputados da Nação, minhas senhoras e meus senhores, Excelência, Senhor Presidente da República, General Massoco Embalo, é difícil para mim falar do falecido Presidente da República, Alhaji Manuel Sirif Nhamalho. Tive o privilégio e a honra de ter sido nomeado por ele para exercer as funções do Procurador-Geral da República. Nas nossas conversas no corredor do Palácio, em várias ocasiões, dizia que era um homem simples e de caráter forte, e que a sua grande ambição era criar condições para o progresso do país e bem-estar das nossas populações. Por isso, nutria por ele um especial apreço de amizade e gratidão. Em nome do grupo parlamentar Marem G15, não poderia deixar de expressar profundo pesar para um vulto político do seu tempo. Marem G15 conheceu-o como um homem bom, um bom pai da família exemplar, fiel à sua origem humilde, profundamente religioso, com um pensamento político lúcido e convicto, um estratega político respeitado e respeitador das regras da convivência e tolerância democrática. Acima de tudo, foi um bom estadista, com ideal republicano da justiça e da solidariedade. O falecido foi destacado presidente de transição num período difícil, num período conturbado da nossa história. Dirigiu o país com muita sabedoria, que permitiu culminar com a realização das eleições legislativas exemplares que marcaram o regresso à normalidade constitucional da Guiné-Bissau. Alhaji Manuel Sirif Nhamalho foi um dos precursores e acérrimo defensor da unidade nacional e da reconciliação nacional. E ele defendia a concórdia entre todos os filhos da Guiné-Bissau. Dirigiu a Comissão da Reconciliação Nacional, criada pela Assembleia Nacional Popular. Com o desaparecimento físico da Alhaji Manuel Sirif Nhamalho, a Guiné-Bissau perdeu um dos seus melhores filhos, construtor de um patrimônio moral e cultural. Acima de tudo, era um grande humanista. Marem G15 e o seu grupo parlamentar apresentam à família lutada as suas condolências e que Allah lhe dê um lugar na glória. Adeus, meu presidente. Adeus, Alhaji Manuel Sirif Nhamalho. Adeus, combatente. Será sempre recordado pelos guineenses por aquilo que fez de bom na Guiné-Bissau. Muito obrigado a todos. Por último, pedimos ao representante do PAGC para proferir a comunicação em nome deste partido. Bom dia, Excelências, minhas senhoras, meus senhores. Estamos hoje aqui, neste hemiciclo da liberdade e da democracia, e palco onde tantas e tantas vezes sentimos e registramos a voz
o pensamento e a clarividência política de um guineense que sempre se postou do lado da verdade, da transparência, da legalidade e dos valores éticos e morais, defendendo a legalidade e o aparelho que sustenta os pilares do Estado de Direito em construção neste país forjado na luta. Quando desta tribuna, onde não raras vezes escutamos o camarada Sirifo Nhamajo defendendo e argumentando teses em defesa do povo guineense, do seu desenvolvimento e do seu bem-estar, estamos aqui hoje em nome do PAIGC e da sua bancada parlamentar, rendendo uma mais que merecida, como sentida homenagem ao homem cuja contribuição e dedicação à Guiné-Bissau não nos permitem encontrar as palavras exatas para lhe testemunhar o quão importante, como vitais foram as suas ações no cimentar da democracia nacional e no fortalecimento das instituições da República. Estamos aqui para render uma viva e merecida homenagem ao homem simples que veio do seio do povo guineense, camponês, que se tornou um quadro técnico de reconhecida competência, que se transformou num grande tribuno defensor e propulsor da democracia, do Estado de Direito democrático e de um desenvolvimento metódico, abrangente e tendo como matriz principal beneficiar o povo guineense nos seus vários aspectos sociais, econômicos, culturais e religiosos. O PAIGC e a sua bancada parlamentar, interpretando o sentir dos seus dirigentes e militantes e de uma grande maioria de guineenses que se revêem no Partido Libertador, inclinam-se perante esta urna para testemunhar ao camarada Manuel Sirifo Nhamajo, dirigente do PAIGC, deputado da Nação pela nossa bancada parlamentar, onde desempenhou com patriotismo, honra, dignidade e sabedoria as funções de primeiro vice-presidente e presidente interino da Assembleia Nacional Popular e, posteriormente, presidente da República de Transição da Guiné-Bissau de 2012 a 2014. O camarada Manuel Sirifo Nhamajo, um ilustre filho de Pulundo, que nos deixou aos 62 anos de idade, quando ainda tinha muito para dar ao seu país e ao PAIGC, era, na verdade, um grande deputado da nação, pois as suas qualidades de orador e conhecedor profundo dos mecanismos de desenvolvimento fizeram dele um grande político e um excelente deputado, tão clara como competentemente demonstradas quando desempenhou as funções de primeiro vice-presidente do Parlamento da CEDEAO, assim como de presidente da Comissão Especializada para a área de comércio, alfândegas e livre circulação de pessoas e bens nesse mesmo Parlamento. É em reconhecimento desta qualidade dirigente exemplar que o PAIGC e a sua direção superior se inclinam perante o camarada Manuel Sirifo Nhamajo, apelando aos seus militantes e simpatizantes, principalmente à sua juventude, a seguirem o exemplo dado por este camarada. É com grande dor e consternação que o PAIGC, através da sua bancada parlamentar, rende esta homenagem póstuma a uma grande figura política nacional e perante esta augusta Assembleia e de frente à família Nhamajo se inclina perante a urna
e camarada Manuel Serifo Nhamalho neste derradeiro e justo tributo ao grande filho da nossa pátria amada, forjada na luta de libertação nacional. Glória eterna ao camarada Serifo Nhamalho e muito obrigado. Muito obrigado, representante do Partido Africano pela Independência de Guiné-Cabo Verde. Após a comunicação breve dos partidos com representação no hemiciclo guineense, pedimos e agradecemos a vossa amável atenção para a comunicação do representante que falará em nome da família. Portanto, peço ao representante da família para vir proferir uma breve comunicação. Bom dia a todos. Em nome da família, gostaríamos de agradecer a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, Governo, o Sr. Embaixador Helder Vaz, e a todos aqueles que estiveram envolvidos para que possamos estar aqui hoje, após 67 dias. Também a todos aqueles que nos deram aquele aperto de mão e abraço apertar de conforto desde o dia 17 de março. O nosso muito obrigado. Breves palavras da família. Porque na gíria é mais fácil criticar e condenar, mas se nós fizéssemos uma pergunta a nós próprios, o que é que eu, Serifo, fiz para ajudar na estabilização? Cada um de nós, o que é que fez para ajudar? Ninguém deve ignorar que a situação enfraquece cada vez mais as instituições da República, o que desvaloriza a Constituição, que é a nossa lei fundamental. O que não respeita, aliás, o que não respeita as instituições republicanas, expõe o país a um perigo enorme que ninguém deseja reviver, sobretudo os períodos infernais que destruíram vidas humanas, causaram danos materiais inaceitáveis e relegou mais de 3 décadas atrás a dinâmica do investimento nacional e estrangeiro. Aproveito esta singela oportunidade para citar sábias palavras de uma eminente personalidade, em que dizia: o desenvolvimento é o novo conceito da paz. Porque sem o desenvolvimento não há paz. Alguém disse que a ausência de guerra, de armas, não significa paz. Este conceito pedagógico não se limita apenas à ausência de conflitos políticos e militares, mas sim ao repensar as nossas atitudes e concentrarmos as nossas energias no desenvolvimento, em consequência, trazem a paz. Neste momento de homenagem e invocação ao Manuel Serifo Nhamalho, convidamos a senhora primeira secretária da mesa do hemiciclo da Guiné-Bissau, senhora Dan Yala, para proferir a leitura de elogio fúnebre.
Muitíssimo obrigada. Com a permissão das vossas excelências. Excelências, ilustres membros da família, digníssimos embaixadores e representantes de organismos internacionais acreditados na Guiné-Bissau. Caros presentes, a consternação, a dor e múltiplos sentimentos apoderam-se de nós nas ocasiões como esta, dedicar ao humano ato de despedida dos nossos entes queridos. A única certeza da vida é a morte. Porém, é a certeza em que menos acreditamos. Toda a história do mundo assentou sempre na ignorância de que se é mortal. Aqueles mesmo que o sabem não o veem, a não ser instante de exceção. Perante esta verdade incontestável, incontornável da nossa condição humana, encontramos-nos aqui reunidos para curvarmos-nos perante um dos vultos da nossa mais recente história política, o Alhaji Sirif Nhamadio, ex-presidente da República, ex-presidente da Assembleia Nacional Popular e ex-vice-presidente do Parlamento da CEDEAO, entre tantas outras altas funções que desempenhou ao longo da sua brilhante história na vida. A vida e a morte são indissociáveis. A existência do malogrado está representada na dimensão e a magnitude que representa essa homenagem que lhe prestamos nesta hora de despedida física. Apesar da amargura da dor, as obras e o exemplo do caráter deixado pelo Alhaji Manuel Sirif Nhamadio aos seus conterrâneos são legados que conviverão sempre na memória e servirão de alento a cada um de nós no seu cotidiano, na luta para o desenvolvimento do nosso querido país. A Assembleia Nacional Popular conheceu na pessoa de malogrado um deputado de excelência e um acérrimo defensor. Toda a sua carreira política foi vivida com brio, entusiasmo e muita sabedoria nessa dota casa representativa do povo guineense. Aliás, a sua capacidade, dedicação reconhecida e estatuto do político astuto valeu-lhe a ocupação de lugares cimeiros nos órgãos do Parlamento. Ao longo do quadro legislatura, que consistiu o período da sua passagem na Assembleia Nacional Popular, exerceu as funções de presidente da Comissão Especializada Permanente para áreas de infraestruturas, presidente do Conselho de Administração, primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Popular e, finalmente, presidente em exercício dessa instituição. O malogrado teve o condão de conseguir, devido à sua brilhante prestação, entre os outros, enquanto deputado e presidente das comissões especializadas para o comércio, alfândega e livre circulação de pessoas e bens, e eleição para o cargo de primeiro vice-presidente do Parlamento da CEDEAO. O país sentiu-se honrado e devidamente agradecido por esse seu filho. O homem cresce, ganha o seu espaço e dimensão da sociedade, fruto da sua formação no processo dinâmico da vida. Sirif Nhamadio, nascido em Farim, na localidade de Albaite. Depois dos seus estudos iniciais em Bissau, frequentou com sucesso em Lisboa o curso de Contabilidade Geral Analítica de 1979 a 1983. Contou ainda com alguns cursos de especialização, na qual se destaca o curso de Contabilidade Pública Moderna Técnica de Chefia no Ministério da Reforma Administrativa em Lisboa. Atributos científicos que não quis ignorar só para si, tendo contribuído para a formação do quadro guineense no CENFA, onde lecionou e coordenou a carreira de Contabilidade Geral no curso intensivo. Foi muito cedo militante do PSC, partido que pertenceu até a sua morte, e onde fez todo o seu percurso político, relevando-se e multifacetado, transversal ao homem político. A sua dimensão social revelou-se
de um cidadão atento às necessidades sociais e os desafios da sua comunidade. Assim, nos diferentes bairros de onde habitou, foi sempre de organização e dinamizador da juventude, assim como das atividades em prol do bairro. Dinâmica que o levou, à semelhança da maioria dos jovens da sua época, a militar na juventude africana militar Cabral logo após a independência. O Benfica é o seu clube de coração. Porém, o desporto em geral recebeu muita contribuição do Manel Sirivinhamai, movimento clube desportivo de Mansaba, de que foi sócio fundador e primeiro presidente. A vida de Monográdio foi quase toda ela consumida pela política. Por isso, o processo político democrático em Guiné-Bissau, numa determinada fase, chamou-lhe a assumir a mais alta magistratura da nação guineense, cargo que exerceu mais uma vez com a sabedoria e moderação, entrega garantindo deste modo uma transição pacífica que culminou com a realização de eleições legislativas e presidenciais de 2014. Porém, a sua qualidade de amante da paz e estabilidade de Guiné-Bissau envolveu-no no processo de criação da Comissão Organizadora da Conferência Nacional Caminho para a Consolidação da Paz e Desenvolvimento e foi-lhe incumbida a presidência e dinamização deste processo pelo então presidente da Assembleia Nacional Popular, Dr. Raimundo Pereira. Os resultados de mais de 6 anos da sua direção permitiu a conclusão da primeira etapa dos trabalhos dessa comissão. Um homem de diálogo, afável, amigo de seus amigos, inclusive, elegante na sua forma de relacionar. O Manuel Sirivinhamai foi um bom pai de família e sempre preocupou com o bem-estar e boa conduta da mesma. A vida, contudo, não é o nosso domínio e ela depende, é algo que nos é transversal. Daí o triste destino de despedirmos hoje do nosso amigo, marido, camarada, colega, enfim, um verdadeiro chefe, filho desse país. Na sua tridimensionalidade, Manuel Sirivinhamai, de forma abnegada, serviu a sua família com bom marido, o bom pai, o seu povo, que é a nação guineense, a comunidade a que pertencemos, a CEDEAO. Por este momento de dor e consternação, a ANP e o povo guineense são lhe gratos pelas marcas positivas que lhe deixa. Com efeito, expressa a sua profunda perda pela falta que a sua morte nos deixa. Nessa área, a tarefa de erguer a democracia e o desenvolvimento do nosso país. Continuaremos a luta com os teus ensinamentos, essa garantia que nos deixamos, que além do Conselho da Família, e aos colegas deputados e à população em geral. Obrigada. Adeus, camarada Sirivinhamai. Muito obrigado. Muito obrigado, primeira secretária da mesa do Parlamento da Guiné-Bissau. A seguir, pedimos a vossa atenção para a comunicação da segunda vice-presidente do Parlamento, Senhora General Aya Satu Camara. Obrigado. Boa tarde. Sua Excelência, Senhor Presidente da República e General Omar Sissoko Embalo. Sua Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional Popular. Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro. A Sua Excelência, Senhor Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Sua Excelência, Senhor Presidente do Tribunal de Contas. Sua Excelência, Senhor Presidente do Supremo Tribunal Militar.
Sua Excelência, membros do Governo, Sua Excelência, Senhor Procurador-Geral da República, Sua Excelência, organizações internacionais representadas, Excelência, Senhores Chefe de Estado-Maior General de Força Armada e de Ramos, Sua Excelência, ex-presidente da República, Sua Excelência, ex-presidente da Assembleia Nacional Popular, digníssimo, viúva, filhos, famílias de malogrado Sirifonha Amadio, ilustre convidado. Em nome da Assembleia Nacional Popular, cumpre-me doloroso dever de usar de palavra nesse momento de elevado consideração para o país, traçado em relação às qualidades de malogrado Alhaji Sirifonha Amadio, antigo presidente de transição. É um exercício prazer de realizar, não fosse título póstumo, mas que um filho, simples filho de Guiné, foi um cidadão, um homem exemplar, em que prestou relativamente serviços para a ANSP e aos países, a nosso país. É um homem que deu a sua sabedoria, energia, luta para o desenvolvimento do nosso país. É um homem de diálogo, cujo propósito na política foi de resultante de estrutura de instituição democrática reconhecida. Reconciliação aos guineenses. Permanentemente, processo de consolidação de paz e de estabilidade no país. Aliás, esteve na agenda de direção da Comissão Organizadora da Conferência Nacional do Quadro, Conferência Nacional, Caminho para a Consolidação de Paz e de Desenvolvimento, criado pela Assembleia Nacional Popular. A malogrado Sirifonha Amadio, grande família guinense, de sua grande família guinense, os seus afetos e um percurso cheio de grandioso feito político, social, e continuará a preservar a nossa consciência de todos os guineenses, dessa pátria amada. Constituído por um homem e mulher digno. Em sua estamos aqui todos reunidos para testemunhar solidariedade, ocasião em paz, de dor, de prestar tributo de um doloroso adeus ao filho, figura de caráter. É um filho em que todos nós orgulha. Enfim, traço de uma das mais emblemáticas personalidades políticas da história recente da nossa querida Guiné. A dimensão humana política da Alhaji Sirifonha Amadio ultrapassa a fronteira do nosso espaço geográfico nacional. A Comunidade Econômica do Estado Ocidental da África conheceu a brilhante capacidade de liderança de nosso ilustre presidente Sirifonha Amadio, no exercício das suas várias funções permanentemente de sua organização, como desempenhou para um papel de vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, vice-presidente da Assembleia de CDAO, malogrado Sirifonha Amadio, presidente. Descansa em paz, presidente Amadio. Obrigado. Muito obrigado, senhora vice-presidente da ANP, ilustre presença, minhas senhoras e meus senhores,
todos os protocolos observados. Senhor Comandante Supremo das Forças Armadas, permitam-me, sob instrução de Vossa Excelência, anunciar solenemente que Vossa Excelência, o Chefe de Estado, autorizou e ordenou ao Governo no sentido de proceder com os procedimentos conducentes à atribuição da mais alta distinção a título póstumo ao Sr. Manuel Serifo Inhamalho. A mais alta distinção é a medalha Amílcar Cabral. Será atribuído a título póstumo à família numa cerimónia solene que ulteriormente vai ser organizada. Sem mais nada, Comandante Supremo, Chefe de Estado, autoriza-me a anunciar fim do ato solene de evocação e homenagem ao Manuel Serifo Inhamalho. Hino Nacional, obrigado a todos. Não vai falar nada. Mateus, vai essa aí. Udah acabar, enak para apa? Alai. Nah, enak apa kak? Kak nawai lah. Nah, ya. Apa sih Pak? Ya. É o fim da cerimônia oficial no Parlamento.
prepara-se agora para a partida rumo à residência do malogrado para o último adeus, para a despedida, para o enterro. Alhaji Emanuel Sirifo Nhamadio irá repousar-se na sua própria residência, segundo as informações que recebemos. O cortejo fúnebre parte agora mesmo da Assembleia Nacional Popular para a residência do malogrado. É a saída das personalidades. São os familiares. A urna. Vai frio, vai Familiares. Abu, para preparando.
E a partir da caravana, o cortejo fúnebre da Assembleia para a residência do Malogrado. Lá fora. Saída do primeiro-ministro. Agora vamos estar bem. Rui René, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Agora é a saída do Omar Sissoko Embalo, presidente da República. Una secretária, caro, e polícia secretária, caro, do República.
Bom, foi assim a minha, a vossa contribuição a partir da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Como dissemos, o cortejo fúnebre vai agora para a residência do malogrado. Ali na residência, os restos mortais serão sepultados. É tudo. Despeço. Muito obrigado. Tchau, tchau.